Ô, gente, não sei se vocês estão acompanhando aí, mas o vídeo caiu, tá? O que alterou aqui? Nada, né? A gente costuma usar o 4G aí para fazer a exposição aí, né? Para fazer o ao vivo. Vê aí se está ao vivo aí, se o pessoal está voltando. Tá voltando? Deixa eu esperar o ok da Vera aqui, porque caiu. Qual é o motivo? A gente não sabe, não dá para saber, tá? Tá. Estamos ao vivo? Tá. Beleza, então. Então vamos lá, vamos dar continuação aqui. Às vezes acontece, tá? Às vezes algumas pessoas perguntam, usa o Wi-Fi, então a gente nunca usa, eu não sei porquê. No Facebook, o Wi-Fi, mesmo tendo um Wi-Fi poderoso aqui, porque o nosso aqui é bom, é forte, tá tudo funcionando, mas o Facebook, por algum motivo que eu não sei, ele não se dá bem aí com o Wi-Fi, tá bom? Então vamos continuar. Na verdade eu já estava cantando o hino, né? E aí demorou um pouquinho aí para perceber que tinha caído, eu já estava acabando, né? Eu já tinha acabado de cantar o hino já. Não, canta de novo, você estava no começo. Vamos novamente então. Depois a gente elimina o primeiro vídeo. Vai ficar um pouco estranha a abertura dessa, né? Mas deu para saber que a gente fez assim, tá? Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, faz santidade divina ter. Faze-me firme, Cristo, meu Deus, para não deixar as sendas dos céus. Cristo, meu mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. É isso aí, minha aspiração, né? O hino 175 do Cantor Cristão. E aí, firmou aí? Tá acontecendo? O pessoal tá... Legal. Tá? Depois a gente elimina lá o pedacinho lá do vídeo e a gente posta esse aqui e fica mantido esse vídeo aí. Coisas que acontecem. Quem sabe faz ao vivo, sofre ao vivo, dá errado ao vivo também e vamos em frente. Eu gosto? Não, eu não gosto, mas acontece. Né? É isso aí. Vamos lá então para Provérbios capítulo 10, os versos de 1 a 11. E hoje a gente está pensando nesse tema, eu vou escrever rapidinho aí, né, para a gente não perder essa referência. As riquezas eternas do sábio. Tá? Então vamos lá, a palavra de Deus nos diz assim, Provérbios capítulo 10, os versos de 1 a 11. Provérbios de Salomão, tem essa introdução aqui que faz parte do texto original da Bíblia. O filho sábio alegra seu pai, mas o louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é sábio, filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça dos justos, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco pausador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Amém. Vamos orar então, e vamos aí às nossas considerações, a nossa reflexão nessa tarde. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um momento em que juntos podemos abrir, ó Deus, a Tua Palavra, podemos estudá-la, podemos lê-la com atenção e Te agradecemos porque o Senhor nos tem dado, ó Deus, esse prazer, esse privilégio e também com ela, ó Deus, uma grande responsabilidade
de vida, de compromisso com o Senhor, de compromisso com os nossos. Nos coloca, Pai, mais uma vez, diante de tantos assuntos, de assuntos tão preciosos colocados, ó Deus, através do livro de Provérbios, e nos ajuda, ó Deus, a aplicarmos de maneira direta, objetiva, rápida, urgente, ó Pai, nas nossas vidas, tudo aquilo que aprendemos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a gente está vendo Provérbios, né? A gente até o capítulo 9, a gente praticamente estava trabalhando as questões assim, do convite da sabedoria, das vantagens de seguir a sabedoria, comparando a sabedoria com uma mulher adúltera, né? Lembrando que a sabedoria também aqui em Provérbios, ela é personificada, ela é tratada como se fosse uma pessoa, né? Como se fosse uma mulher, né? Isso é muito importante a gente saber. Falando, né, que Salomão, ele parece estar conversando com os próprios filhos ou com o próprio filho dele. Aí não dá para especificar, né, porque ele teve vários. Ou estão deixando um recado para a posteridade, para todos aqueles que tivessem acesso aos seus escritos, ao seu conhecimento, ou para que o seu conhecimento, e isso não há dúvida também fosse espalhado em todo o seu reino, e todos pudessem conhecer os seus conselhos, os seus mandamentos, as suas ordens. Mas a gente sabe também que o livro de Provérbios, ele também é o próprio Deus falando ao coração de todos os crentes, E mesmo que, em boa parte do texto, surgira um homem falando a um homem falando a um rapaz, ou seja, conselhos de natureza masculina, porque ele fala de um homem no cuidado da esposa dele, fala de evitar a mulher adúltera, a gente sabe que esses conselhos podem ser universalizados, ou seja, eles podem ser aplicados para as mulheres também, ou seja, as mulheres também têm que ter cuidado com o adultério, as mulheres têm que ter cuidado também com homens sedutores, as mulheres também devem buscar a sabedoria, né? E por que a gente pode dizer isso? A gente pode dizer isso até pensando no conhecimento completo que a gente tem do livro de Provérbios, porque mais à frente a gente vai ter conselhos de uma mãe para uma moça, né? Talvez até para a nora dela, quem sabe, ou conselhos de uma mãe para seu filho em relação ao tipo de mulher que ele tem que escolher para casar. Ou seja, procurar uma mulher igualmente sábia. Então, a gente não está aqui forçando nenhuma interpretação. A gente pode sim universalizar, aqui pensando em homens e mulheres, que têm ambos a necessidade de buscar conhecimento, de buscar sabedoria. A gente vê isso, por exemplo, lá em Tiago, né? Peça a Deus sabedoria que a todos dá liberalmente. Ele não nega sabedoria para ninguém. Voltando sempre no nosso conceito de sabedoria, que pouco tem a ver com simplesmente bem viver nesse mundo, numa questão assim de você saber muito bem como entrar e sair, e como ganhar dinheiro, e como ser feliz. Essa sabedoria é, em primeiro lugar, uma sabedoria em relação a Deus, em andar conforme a vontade de Deus. Quando eu fiz aquele panorama de como é que está constituído o Antigo Testamento, em leis, né, nas leis dos profetas e nos escritos, a gente aprende que a lei ensina a lei, como é que o homem de Deus deve andar para com Deus, os profetas, as exigências de Deus através dos seus servos para o seu povo em relação à sua lei, e os escritos, as reações humanas diante da lei de Deus. Entre os escritos, que podem ser resumidos pela palavra salmos, né? Se bem que Jesus, assim, quando fala os salmos, ele não está falando só do livro de salmos, porque para o judeu, os escritos, todos os escritos, né? Eles são chamados de salmos, não apenas do livro de salmos. Ele diz lá, né? O quanto é bom andar na lei do Senhor, como a lei do Senhor refrigera a alma, de como ela faz bem para a saúde, de como ela faz bem para os relacionamentos familiares, de como ela faz bem para o coração, de como seguir a lei traz prosperidade de vida, de como seguir a lei traz vida e não morte, de como seguir a lei nos afasta do pecado, nos afasta do mal. Então, tudo gira, né, em torno da obediência e da relação com os mandamentos divinos e com as ordens divinas.
E Provérbios, não é, fazendo parte aí desses escritos, desses livros de sabedoria, ele está falando de alguém que viveu isso, experimentou isso, aprendeu isso, e está tentando ensinar para a gente, ensinar para as próximas gerações, das quais nós fazemos parte, né? Nós somos essa geração posterior a Salomão que precisa aprender uma série de coisas. Então, quando a gente dá uma olhada aqui no capítulo 10, né, a divisão da Bíblia aqui, feita pelos editores em português, até sugere, né, e lógico que não está errado, que há vários assuntos diferentes sendo tratados no capítulo 10 de Provérbios. Mas, na verdade, a gente consegue entender a centralidade que há no centro aqui. Há um tema aqui, mais ou menos, amarrando esses versos. Parece que quando Salomão estava escrevendo, ele estava pensando em alguma coisa. E para mim, né, a sugestão que eu estou dando nessa tarde, para a gente entender e interpretar, é que ele estava ensinando ao filho dele, a quem estava ouvindo, e a nós que estamos lendo essa carta, né, esse texto, esse livro, o que nos faz verdadeiramente ricos, não é? Ou quais são as verdadeiras riquezas eternas, ou seja, como é que nós nos conduzimos para termos riqueza espiritual. Hoje, não é, a gente vive aí momentos aí, diferenciados, né? Onde a gente fala em dinheiro, em guardar dinheiro, por mais que tenha a inflação é muito menor do que era até 1994, até um pouquinho antes de 94, né? Quando os planos econômicos foram mudando e realmente trouxeram aí uma mudança financeira para o país. Então hoje as pessoas falam em investimento, hoje as pessoas pensam em poupar para enriquecer, hoje as pessoas pensam em fazer investimento, aí tem aqueles que se arriscam mais, aqueles que se arriscam menos, e nesse universo, né, de crescimento, de enriquecimento, de como lidar com o dinheiro, você tem aí vários, eu vou chamar de coaches, treinadores, também tem os economistas, tem os professores, tem a turma do mercado financeiro, você tem uma pluralidade de pessoas que ensinam para os outros aí o caminho das pedras, né, para tal independência financeira, o caminho das pedras para o enriquecimento. Então ele ensina você a guardar dinheiro, ensina você a como fazer um investimento, você tem que saber qual é o tipo de perfil que você tem, se é mais arrojado, se é mais conservador. Ele vai te ensinar, vai fazer essa pergunta para você: para que você quer guardar dinheiro? Você quer comprar uma casa, você quer viajar, você quer guardar dinheiro para sua aposentadoria. Então você vai fazer um plano um plano mais curto para viagem, um plano mais longo para aposentadoria, e uma série de coisas, né? E aplicar na bolsa, em fundo de investimento, que não é dinheiro comprando dinheiro, né? Você está investindo dinheiro em empresas e elas estão reinvestindo esse dinheiro que elas recebem para gerar patrimônio, riqueza, investir em máquina, pessoal, em novas plantas, né? Em novas fábricas, enfim, né? Isso daí todo mundo sabe, conhece, entende, pelo menos por alto, assim, mais ou menos como é que funciona essa coisa toda. A Bíblia também tem um plano. E Salomão está tentando mostrar para o filho dele, de maneira bem objetiva, de maneira bastante clara, quais são os passos, quais são os pensamentos, quais são os caminhos que ele tem que trilhar, as posturas que ele deve ter para abraçar as riquezas eternas, para enriquecer espiritualmente, para não ser alguém vazio, empobrecido espiritualmente. Só para a gente não fazer confusão de terminologias, né? Jesus fala que uma das bem-aventuranças são os pobres de espírito. Mas a gente sabe que aquela pobreza de espírito narrada por Jesus ali tem a ver com humildade, né? Tem a ver com os que têm desejo por se encher espiritualmente. É bem diferente dessa que eu estou dizendo agora, que é uma pobreza de espírito no sentido de um esvaziamento realmente, que diz respeito a uma falta de relacionamento com Jesus, falta de oração, falta de conhecimento bíblico, e que faz de nós pessoas pobres. E pessoas pobres espiritualmente nesse sentido são presas fáceis do pecado, são presas fáceis do diabo, são presas fáceis de falsos profetas, de falsos pastores, são presas fáceis de falsas doutrinas, presas fáceis de heresias, de distorções
e dos contos e fábulas, né, que já deveriam ter sido, então, abandonadas. Então, Salomão está contando isso. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, você tem que procurar sabedoria e não encher os seus baús dos tesouros da impiedade, mas os tesouros da justiça, porque eles te livram da morte. Então, a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte, né? Quem vive pela impiedade acumula os tesouros da impiedade. Quem vive pela justiça e vive na justiça, né? Também se alimenta e também se enriquece dos tesouros da justiça. Uma das passagens da Bíblia que me ocorre, ela acontece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Abacuque e Romanos, quando o texto da Bíblia diz, quando Paulo reforça lá em Romanos 1,17, citando Abacuque, Abacuque 2,4, se eu não me engano. O justo viverá pela sua fé, ou o justo viverá pela sua fidelidade. Esse é um dos textos da Bíblia que tocou a reforma protestante, né, que embalou a reforma protestante, embalou o aprofundamento na doutrina da justificação pela fé, que está mais claro em Romanos capítulo 5, mas que não é algo apenas teórico, né, lá nos píncaros da teologia, lá nos altos da teologia, mas algo que tem muito a ver com o nosso dia a dia e com a prática, conforme Provérbios nos coloca. Ou seja, a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa justiça, elas são um tesouro que nós acumulamos. Não é? Pelo que o justo vive? Ele vive por sua fidelidade. Ele confia no Senhor, o Senhor o guarda, o alimenta, o veste, o tranquiliza, o faz dormir, o faz acordar, dá a ele trabalho, ele dá a ele força para trabalhar, dá a ele patrões honestos que lhe paguem, ao receber, gasta o seu dinheiro devidamente, cuida da sua família, abençoa os que estão à sua volta. Ou seja, ele é rico, ele é rico. Os irmãos aí, tem irmãos aí que são muito mais vividos do que eu na vida cristã. Então, eu não vou dizer cansados, porque é o tipo de coisa que a gente não se cansa, mas a gente já viu muita gente vivendo na maior simplicidade de vida, né, do ponto de vista econômico, e ao mesmo tempo a gente não consegue afirmar com toda a segurança que sejam pessoas pobres. Porque, mesmo morando numa casa simples, tem uma casa limpa, organizada, tem o seu pão de cada dia, são crentes fiéis, são dizimistas, são pessoas que ajudam em missões, são pessoas que participam das atividades da igreja, são pessoas de oração. Não dá para dizer que uma pessoa assim é pobre. A gente não pode dizer isso. Uma pessoa assim, ela tem recursos financeiros limitados, mas ela é rica, muito rica, diante de Deus e inclusive diante da sociedade. É uma pessoa muito abençoada. Ela tem riquezas que são riquezas eternas e que brilham tanto que mascaram, elas brilham tanto que elas mascaram, eu vou usar uma palavra melhor. Elas brilham tanto que ofuscam, né? O brilho dessa riqueza é tão grande que ofusca as suas limitações materiais. Não sei se Salomão estava pensando nisso tudo, mas os conselhos dele nos dão essa direção. Aí ele continua, né? Falando que, né, o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas rechaça o desejo dos ímpios, nega, né, o desejo dos ímpios. E aí ele começa a falar novamente do trabalho. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Olha que interessante. Ele está falando aqui agora do ponto de vista da riqueza que é produto do trabalho diligente, do trabalho cuidadoso, do trabalho feito com esmero, né? Então, uma das coisas que se critica muito, né, na vida do trabalhador brasileiro é a tristeza, né, com que muitos terminam a própria vida
na pobreza e às vezes em dificuldade, tendo trabalhado com toda a força ao longo de toda a vida. Essas pessoas, elas existem? Eu acredito que elas existem. Mas eu queria fazer um desafio para você de observar melhor. Pessoas que realmente tenham trabalhado com seriedade, com afinco e com honestidade durante toda a sua vida, e a real situação que elas se encontram agora no alto da sua idade. É lógico que as exceções existem, mas me parece que a regra é de que o trabalho diligente, ele também é riqueza para a vida daquele que assim procede. Falando do ponto de vista espiritual, que é sempre o nosso foco, né? No nosso trabalho para Cristo, o nosso serviço a Cristo, o nosso patrão é Deus, né? É Ele quem paga para nós o nosso salário mensal, é Ele quem paga também os dividendos aí dos nossos investimentos espirituais. E até onde eu sei, Ele é ótimo pagador. Ele não fura, Ele não atrasa, Ele não é desonesto, Ele não rouba no seu pagamento. Igualmente são abençoados. Salomão está pedindo para a gente olhar para o seguinte: não olhem para as exceções, olhem para a regra. A regra é que aquele que trabalha diligentemente enriquece. Aquele que não dorme na hora de plantar, na hora de colher, enriquece. Essa é a regra. A gente tem sempre aquela conversa, hoje as conversas com as pessoas estão tão chatas, né? Desculpa que está meio azedo falando disso, mas é verdade. Tudo que você fala com alguém, a pessoa, mas fulano de tal. Não é assim, velho? Mas eu vi uma pessoa aqui. Gente, a gente sabe que nesse mundo, né, para as regras existem exceções. A gente sabe que para coisas que acontecem com 1 milhão de pessoas, vai ter uma que vai acontecer de forma diferente. Mas a gente aprende a olhar para a regra, a gente aprende a olhar para a lei, a gente aprende a olhar para a vontade de Deus. Mas Deus gostaria que todos fizessem sua vontade, mas muitos não fazem. Sim, muitos não fazem. Mas nós vamos nos espelhar em quem? Em quem faz. Se existem coisas que não se encaixam porque alguém escapa à regra, eu não vou olhar para quem escapa à regra. Eu vou olhar para a regra e vou olhar para quem se encaixa à regra. Certo? Então, o texto está dizendo isso. Seu trabalho diligente terá a recompensa do Senhor. Ele continua, olha que interessante, falando da memória do justo. Por isso que eu estou falando de riquezas eternas, né? Das riquezas eternas do sábio. Porque a memória de alguém quer dizer que essa pessoa morreu. É lógico. Né? A lembrança que se tem de alguém só faz sentido, né, depois da morte dessa pessoa. Então o texto também está falando dos justos que morreram e dos ímpios que morreram. Né? Então ele fala, né, que a memória dele é abençoada, traz boas lembranças, mas a dos ímpios apodrece. Apodrece no sentido de perece, é esquecido. Né? E não quero nem lembrar de tal pessoa, porque a pessoa era ruim demais. Né? Se bem que a gente tem uma certa tradição de santificar e beatificar as pessoas depois que elas morrem. Mas não vamos discutir isso aqui, porque isso é outro assunto. Né? Então, ele também está falando a respeito disso, né? Do que o justo deixa e também do que o ímpio deixa. Ou seja, a riqueza de um sábio extrapola a sua existência física na terra, material aqui na terra. Extrapola. Ele deixa para a posteridade. Olha que interessante, a gente vive à sombra da memória dos justos. A gente não vive. Eu estou falando de um homem aqui que morreu, que é Salomão. Olha o que ele deixou para mim, deixou para você, deixou para nós. Né? A gente vive à sombra dos ensinamentos de Davi. Olha o que ele deixou. E Davi morreu, o túmulo dele está lá. O pessoal até sabe onde foi, onde está. Você está entendendo? Então, quando a gente fala de riqueza, as riquezas eternas, a gente também está falando de coisas que extrapolam as coisas materiais e que estão no campo da memória, do sentimento, talvez até das emoções, das lembranças, principalmente dos ensinamentos. Isso é riqueza eterna.
é aquilo que a gente vai deixar. É o que muitos chamam talvez de legado. Legado é uma palavra bonita, eu acho a palavra bonita. Porque legado é algo que a pessoa construiu e ela deixou para os outros, e outros continuam vivendo, aprendendo e levando aquilo à frente. Não é? Legado, sem dúvida alguma, coisa mais importante do que riqueza material. Porque a riqueza material acaba, na verdade, beneficiando alguns poucos, e geralmente riqueza material, a geração posterior acaba brigando, acaba se dividindo, acaba até um matando o outro por causa desse tipo de coisa. Aí ele vai terminar, né, falando sobre sinceridade, sobre os olhos, sobre o que sai da boca, falando da maneira como o sábio se coloca nesse mundo, né? Então ele diz, por exemplo, assim: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, olha só que interessante. Esse texto aqui, esses 3 últimos versículos que a gente está analisando, eles casam muito bem com o ensinamento de Jesus a respeito da árvore e dos seus frutos. Ou seja, uma boa árvore dá bons frutos. Uma árvore má ou ruim dá frutos, maus frutos ou frutos ruins. Não é? Ele diz que uma árvore boa não pode dar frutos ruins e nem uma árvore ruim dar frutos bons. Estou insistindo nisso porque isso parece uma lógica muito simples, mas a gente tem que internalizar essa ideia para compreender bastante. O que Salomão está dizendo aqui é exatamente isso. Ou seja, o justo, pelo seu proceder, ou o sábio, pelo seu proceder, mostra a sua justiça e a sua sabedoria. E como é que ele faz? Ele mostra isso com a sua sinceridade, que aqui é sinônimo de verdade. Ele mostra com os seus olhos e mostra com a sua boca. Ele coloca isso: procedimento, olhar e também por meio das suas palavras. Ele mostra toda a sua sabedoria e revela também toda a justiça na qual ele anda. E o que ele faz com isso? Ele produz frutos com isso. Ou seja, a nossa vida, a maneira como a gente vive, sempre está produzindo coisas na vida das pessoas que estão à nossa volta. Se somos árvores boas, produzimos frutos bons nas vidas das pessoas e frutos bons também na nossa própria vida. Se somos árvores ruins, produzimos coisas igualmente ruins. Então, quando a gente fala de riquezas eternas, eu queria dar para elas aqui um sinônimo também, né, que está bastante evidente em tudo que eu já disse até agora, de riquezas espirituais. Né? Porque quando a gente fala de um olhar, né, o que um olhar representa? A Bíblia fala do olhar de Deus, né? A Bíblia fala, por exemplo, lá nos Salmos, né, olharam para ele e foram iluminados. Fala do olhar do crente para Deus, né, que ele tira o olho do pecado, do mal, dos problemas, da dificuldade, e olha para o Senhor. O Salmo, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, ele está procurando, olhando para cima e sabe, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quase como se ele dissesse assim: vou olhar mais para cima ainda, porque o meu Deus está acima de todas essas coisas. Né? Quando fala da boca, a gente sabe, né, que sai da nossa boca aquilo que é produzido do nosso coração. E Jesus já ensinou que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque é do coração que procede, né, a maldade, o ódio, a raiva, a inveja, mas é do coração também que é produzida a sinceridade, a verdade, o amor, o carinho e tudo mais. Por isso, num certo sentido, aliás, em todos os sentidos, quando nós falamos de riquezas eternas, nós estamos também falando de riquezas espirituais, de coisas que a gente não necessariamente mede pelos números, né, num extrato bancário, mas a gente mede através do que a nossa vida produz na vida das outras pessoas, do que abençoa a vida das outras pessoas, do que as ajuda, do que as ensina, o que elas aprendem, o tipo de sentimento que a gente provoca nas pessoas, o tipo de
de desejos, né, de vontades que nós provocamos nos outros, né? Então, para exemplificar, a gente pode, né, quando a gente, vou pegar um exemplo aqui, estamos no mês de missões mundiais, aí a gente recebe um missionário na igreja. Por que é gostoso receber um missionário na igreja? Por vários motivos. A gente tem um contato mais aproximado, né, com o campo missionário, então a gente estamos participando disso, né? Isso é muito legal. A gente ouve histórias, e aquelas histórias, né, nos conectam lá, olha o que está acontecendo, e a gente de alguma forma está participando, estamos vivendo isso, alguns já viveram, já tiveram, trabalharam no campo missionário para valer, mas principalmente também porque a gente tem contato com o próprio missionário. E o que o missionário provoca na gente? Ele provoca na gente um monte de coisa boa. Ele provoca na gente vontade de contribuir, vontade de orar, vontade de ir para o campo. Ele provoca na gente a ousadia de pregar o evangelho. Ele provoca na gente fé, né? Ele desperta mais fé no nosso coração, porque ele passa por experiência, a gente fica assim, né? Olha o que Deus faz, olha as coisas que estão acontecendo, como Deus é bom, olha o milagre, né? Olha o diabo achando que tinha ganhado essa e perdeu, meu Deus foi maior, e aquilo tudo inspira a gente, né? Então, quando o Salomão está falando aqui, né, dos olhos, está falando da sinceridade, está falando da boca, quando Jesus está falando da produção de frutos, né, ele está falando disso. Se a nossa vida inspira a vida das outras pessoas, se a nossa vida provoca nas pessoas os bons sentimentos, né? Eu não posso deixar aqui de lembrar disso, sempre que eu falo de sentimentos, né? A Vera vai rir agora porque é uma brincadeira que a gente costuma fazer aqui em casa. Quando começou o processo do mensalão lá, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu estava ouvindo ao vivo, né? Eu trabalhava na rua dirigindo, e eu acompanhei quase tudo aquilo lá, né? Entre um cliente e o outro, eu ficava com o rádio ligado, ouvindo os depoimentos, e eu ouvi no momento lá em que o referido deputado se referiu ao outro lá, que na época acho que era ministro, não sei, né? Vossa Excelência provoca em mim os meus sentimentos mais primitivos. Eu sempre estou lembrando disso. A gente não deve provocar nas pessoas os seus sentimentos mais primitivos, né? O justo, né, o sábio, ele provoca na vida dos outros os seus sentimentos mais nobres, mais cristãos, mais missionários, mais santificados e mais puros. E é isso aí, tá bom? Que Deus então possa nos abençoar e que todos nós possamos ser muito ricos, sábios, muito ricos espiritualmente, tá bom? E é isso aí. Vamos lá para os pedidos de oração. Tá? Então vamos lá. A Hélia está pedindo por 2 vizinhos dela, que é o Aldo e a Dina, com Covid. Covid aí circulando na nossa região aí, né, Hélia? A gente que mora aqui pertinho um do outro. A senhora Eurides Soares, é isso? Eurides Soares, seja bem-vinda, não sei se é a primeira vez que está participando aí do Pão das Três, pedindo oração pelo genro e pela filha com Covid. Então vamos orar aqui, tá? Pela filha e o genro da Eurides Soares, que está com a gente hoje, da Hélia também, pedindo oração pelo Aldo e pela Dina. Dina ou Diná, né? Tem mais um aqui que está chegando. Cida Fraga. Oh, graças a Deus, que notícia boa. A nossa irmã Cida Fraga, a gente está orando pela vida do Luiz Carlos, né, que é irmão dela, e por toda a família, né, quase todos recuperados. E a alta prevista, né, para ele estar internado é na quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, daqui 48 horas, né? Daqui 48 horas já saindo aí do hospital. Vamos ver aqui também a nossa lista de oração. A gente continua orando pela vida da Ana Lúcia, né, que é a sobrinha da nossa irmã Ruth, que está num estado muito grave, né? Internada ainda num estado muito grave. E veio o boletim médico dela um pouquinho antes de sair do Pão das Três. Não deu tempo de eu ler, mas eu vi, a Vera comentou comigo aí rapidamente, falando aí então, infelizmente, aí da gravidade da situação dela. A Márcia Rosa, né, filha e mãe entubadas, né, que são primos da Ruth também. E nós tivemos aí, infelizmente, 2 perdas nessa família aí esse final de semana, né? O pai e o esposo, né, Marcelo, que faleceram. Foi um, se eu não me engano, no sábado e o outro no domingo. Um final de semana muito triste aí para toda a família.
Estamos orando pela vida da nossa irmã Arani. Ela fez um procedimento aí semana passada, alguns dias atrás, graças a Deus deu tudo certo. E vínhamos orando, né, por uma cirurgia também, uma angioplastia. E ela fez a angioplastia, correu tudo bem, deu tudo certo. Ela continua internada, né, porque é um procedimento aí normal. E amanhã ela deve sair do hospital. O Davi, mais uma notícia boa, irmão da Vera, está em casa. Os médicos decidiram que tratá-lo apenas com medicação, não fazer a hemodiálise nem nada, porque ele vem melhorando, tá? Então, ele foi para casa por um bom motivo, tá? Não é uma desistência, não, porque ele começou a apresentar uma melhora e os médicos falaram assim, não, vamos continuar tratando com medicação, acho que não vai ser preciso entrar aí com a hemodiálise. Então, os rins dele devem estar, graças a Deus, reagindo aí devagarinho, tá? Foi até o próprio Davi que respondeu a mensagem, né? Que bom. Continuamos orando pela vida do nosso irmão Abenomio, que tem apresentado melhoras, e pela sogra, né, do pastor Josias também, que continua ainda se recuperando, né? Mas a gente recebeu uma notícia, acho que é da Priscila, né, nossa missionária também, informando aí acho que 8 pessoas da família, 8 ou 12, eu sei um número muito elevado. Mas, infelizmente eles tiveram perdas, né? Teve uma das pessoas que acabou falecendo, mas os demais, graças a Deus, estão se recuperando. Oramos aí pela vida da Tata, do Wilson, da nossa irmã Maria Orlinda Sulino também, da nossa irmã Irail, do Gabriel Santana, e o Samuel, né, que tem esclerose múltipla também, assim como o Gabriel. A Vera, da nossa irmã Iracema, o seu João Freitas, e uma série de outras pessoas. A gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, né, em que há um número muito grande de contaminados nesse momento, e o número de mortes diárias aí é assustador, né, 3.000 pessoas aí, praticamente, se eu não me engano, ontem até passou de 3.000 pessoas, mas, por outro lado, também, a gente tem ouvido notícias, né? Ontem, o número de pessoas vacinadas no dia de ontem foi um número elevadíssimo, parece que está chegando aí lotes e mais lotes aí também de vacina, as expectativas de vacinar aí toda a população vem caindo, né? A data prevista aí vem caindo, e a gente agora tem que focar as nossas orações nisso aí. Apesar de toda a politicagem, toda a bandidagem, apesar de toda a ideologia, de todas as falsas informações, de todas as distorções, não quero saber de nada disso, né? Não me ocupo com essas coisas. A minha verdade está em Cristo, e a minha verdade eu quero orar, eu quero que nós oremos, né, para que Deus continue intervindo nessa situação aí das vacinas, e o processo de vacinação no Brasil acelere. Né? Não estou nem aí se alguém vai se beneficiar disso politicamente ou não, não é a questão. A questão são vidas, né? São vidas, e que Deus tenha muita misericórdia do nosso país. Né? Pedimos mesmo que Deus tenha misericórdia da política do nosso país, da moralidade do nosso país, que é também terrível, e tenha também misericórdia do povo brasileiro, aí, um povo com dificuldades, um povo tão trabalhador, um povo tão bom, mas tão sofrido, e que Deus também possa manter aí a saúde emocional e mental das pessoas também, né? Que tem muita gente aí às raias do desespero, né? Principalmente aqueles que ficam ouvindo notícia o dia inteiro e tudo. Não façam isso, tá? Procurem saber só o que é necessário, básico. Não fique o dia inteiro ouvindo a respeito disso, não, porque senão você vai perder a sua saúde mental aí, tá? Você vai endoidar, né? Como muitos dizem, tá? Então tenhamos bastante cuidado também e muita confiança no nosso Deus, tá bom? Então vamos orar, vamos colocar a vida dessas pessoas também nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse momento de oração. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado, Deus, a tua igreja para buscar, ó Deus, a tua presença num momento, ó Pai, que é tão importante para a vida da igreja e também para todo mundo, ó Pai, para todo o planeta Terra, onde há tantas pessoas, ó Deus, sofrendo, ó Pai, por causa do coronavírus e também, ó Pai,
pelos muitos problemas, ó Pai, que são gerados colateralmente, ó Pai, por causa dessa doença. Pessoas desempregadas, ó Deus, pessoas vivendo problemas emocionais, problemas espirituais, e pedimos, ó Deus, a tua misericórdia, Deus, sobre a vida de todos. Mesmo assim, ó Pai, temos tantos motivos de louvor, ó Pai, de gratidão, como, ó Deus, os parentes da Cida, ó Pai, o Luiz que vem melhorando, que já saíram do hospital, como a vida do nosso irmão Abenomil também, que vem melhorando pouco a pouco. Temos te agradecer também pela vida de toda a família, Pai, do pastor Josias também, ó Pai, que pouco a pouco vão se recuperando, ó Deus, e logo, logo, eu creio, todos estarão mais tranquilos, estarão em casa. Mas também continuamos, ó Deus, orando pela vida de muitas pessoas, ó Deus, que estão contaminadas, ó Pai, como a vida dos vizinhos, ó Pai, da Hélia, que estão doentes, ó Pai, o Aldo e a Dina, o Diná. Peço que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da vida deles. A senhora Eurides também, ó Deus, que está conosco nessa tarde, ó Deus, participando do Pão das Três, pedindo oração também, ó Deus, por seus parentes, por pessoas próximas, ó Pai, que o Senhor também tenha misericórdia, ó Pai, da vida deles, os curando também, ó Pai, da Covid. Temos a Ana, ó Deus, numa situação tão difícil, ó Pai, no hospital, numa situação tão grave já há tantos dias, e todo o sofrimento, ó Pai, que tenha cometido, ó Deus, a família da irmã Ruth, ó Pai, nas últimas semanas, ó Deus, com perda de familiares, com duas perdas, ó Pai, de maneira tão triste, ó Pai, nesse final de semana, de membros, ó Pai, ali da mesma família nuclear. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, de todas essas pessoas, de toda a família também da nossa irmã Ruth, uma família que tem sofrido tanto, ó Deus, por causa dessa doença tão terrível. Continuamos também, ó Pai, colocando nas Tuas mãos, ó Pai, o processo de vacinação no Brasil, ó Deus, e no mundo. Sabemos, ó Pai, da corrida, ó Pai, dos laboratórios. Sabemos, ó Deus, que a quantidade de vacinas que precisam ser produzidas, ó Pai, são, ó Deus, em escalas, ó Deus, inimagináveis. Sabemos, ó Deus, que os recursos são limitados, ó Deus, mas também sabemos, ó Deus, que o Senhor faz milagres, que o Senhor, ó Deus, opera, ó Deus, a partir da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua boa vontade. E agora oramos, ó Deus, para que o processo de vacinação também seja acelerado. Já estamos orando, ó Deus, desde o começo da pandemia, pela vida das autoridades políticas, ó Deus, e científicas, para que o Senhor desse a eles, ó Deus, direção e discernimento. Temos orado pela vida dos médicos, pela vida dos enfermeiros que estão, ó Deus, à frente desta linha de batalha. Oramos, ó Deus, para que uma vacina, ó Deus, surgisse, e o Senhor nos deu a bênção, ó Deus, de não termos apenas uma, mas várias, e ainda há vacinas, ó Deus, sendo desenvolvidas, inclusive aqui no Brasil. E agora oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ouça mais uma vez, ajudando, ó Deus, cooperando, atuando, ó Pai, para que o processo de vacinação em todo o mundo, e no nosso país em especial, possa ser, ó Deus, acelerado, para que, ó Deus, cada vez menos pessoas, ó Deus, sejam contaminadas e cada vez menos pessoas morram, ó Pai, diariamente. E o que te pedimos, ó Deus, até que esse número seja zero. Nesse momento, ó Pai, visita as pessoas que estão, ó Deus, internadas, ó Deus, nas UTIs, e que estão sofrendo, que não estão conseguindo respirar, que estão, ó Deus, à base, Deus, de sedativos muito fortes, de famílias inteiras, ó Deus, que estão neste momento tristes, ó Deus, abaladas, sem conseguir comer, sem conseguir dormir, ó Deus, preocupadas. Peço a Deus que o Senhor, com a Tua misericórdia, Deus, salve essas vidas, recupere, ó Deus, essas vidas. Peço também, ó Deus, mais uma vez pela vida de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, de pessoas, ó Deus, que estão lidando, ó Deus, com esse problema, ó Deus, na linha de frente de batalha, como sempre dizemos, ó Pai, porque eles também estão trabalhando muito, estão cansados, estão, ó Deus, literalmente com a vida, ó Pai, de muitas pessoas nas Suas mãos, e sabemos, ó Deus, que eles são seres humanos, ó Deus, com sentimentos, ó Deus, que eles também possuem familiares, e mais uma vez, ó Deus, como temos feito desde o início da pandemia, pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles. Continue, ó Pai, preservando, ó Deus, a Igreja Batista em Vila das Belezas também, na pregação da palavra, na realização dos nossos cultos, seja o Pão das Três, seja os cultos também através do YouTube, e que o Senhor continue, ó Deus, nos dando, ó Deus, condições, ó Deus, nos dando ânimo, nos dando, ó Deus,
a tua palavra, nos dando discernimento, nos conduzindo através do teu Espírito Santo, para continuarmos, ó Deus, sendo uma igreja que prega, ó Deus, a tua palavra, que ora, ó Deus, pelos necessitados, ó Deus, e que também, ó Deus, trabalha, ó Deus, para que a tua palavra seja pregada, ó Deus, em todo o mundo. Muito obrigado, Deus, por esse momento. É a nossa oração no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? É isso aí, irmãos. Quero agradecer, então, a presença de todos vocês, tá bom? Que participaram. Vamos continuar firmes aí, tá bom? Participando dos cultos do Pão das Três, lendo as nossas Bíblias em casa, fazendo as nossas orações particulares, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Elevo os meus olhos para os laboratórios, elevo os meus olhos para os políticos, elevo os meus olhos para a economia. De onde me virá o socorro? Não vem deles. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E continuem mandando seus pedidos de oração. Continuem orando pelos seus parentes, continuem orando pelos seus vizinhos, continuem orando pelas pessoas da sua casa, continuem orando por vocês mesmos, porque esse é o papel da igreja, esse é o papel verdadeiro do povo de Deus. A gente está aqui para isso, para clamar a misericórdia do nosso Deus sobre a vida de todos nós, do nosso país e do mundo. Bom, então fiquem em paz, fiquem com Jesus, e hoje é terça. Hoje é terça-feira, amanhã não tem Pão das Três, vocês já sabem disso, mas eu tenho que falar. Tem culto amanhã à noite, tá bom? Tem culto amanhã às 20 horas pelo YouTube, e com a graça de Deus, né? Eu vou estar na direção do culto de amanhã, falando um pouco aí mais um pouquinho do Evangelho, mais um pouquinho da Palavra de Deus e orando com os irmãos, tá bom? Fiquem em paz, então, e até amanhã.